Fala, molequinho piranha! Olha só, meu brother, eu vou passar para você hoje um pouquinho de tortura, cara, para você nunca mais na sua vida errar a questão de tortura na nossa prova de carreiras policiais. Lembrando que tortura tem 3 casos possíveis para que você responda. Olha só, no primeiro caso, meu brother, é quando você constrange alguém usando um emprego de violência ou de grave ameaça, causando a essa pessoa um sofrimento. Ele pode ser físico ou ele pode ser mental. Para que você, com isso, consiga 3 possibilidades. Você consegue, com sua vítima, você consegue adquirir dela uma informação, uma declaração ou uma confissão. Ou você consegue uma ação ou omissão de natureza criminosa. Ou uma discriminação racial ou religiosa, meu brother. Olha só, eu vou te dar um exemplo aqui da informação, declaração ou confissão. É mais ou menos o seguinte: imagine uma situação que você é agente de polícia civil ou você é um policial militar. E você está em uma perseguição atrás de um carro, atrás de um veículo, que possivelmente é um sequestro. No meio do trânsito, do possível sequestrador sai do veículo e você, como policial, consegue capturá-lo. Você leva ele para uma delegacia e naquele momento você começa a torturá-lo para que ele informe, que ele dê uma informação de onde é o cativeiro e de onde está a vítima. Se você torturar para ter uma informação, você vai responder como agente público por tortura, confissão, meu brother. A tortura, cara, você tem que entender que ela não pode existir em situação nenhuma. O nosso país, a Constituição, ela diz que a tortura, em hipótese alguma, pode ser utilizada. No caso de discriminatória, numa situação, você tortura alguém apenas por aquela pessoa ser negra, ou por aquela pessoa ser branca, ser amarela, ser azul. Você vai torturar alguém simplesmente pelo fato de ela ser um evangélico, um católico, um bandista. Se você torturar alguém simplesmente por raça ou religião, você vai estar incluso em tortura. No primeiro caso, lembrando, cara, que no primeiro caso a tortura, ela é comum. Como assim, professor? Comum? Olha só, não importa quem é o torturador e não importa quem é a vítima. É diferentemente do segundo caso. No segundo caso é tortura própria. Lembra disso, cara, tortura comum é que tanto faz quem é o torturador e tanto faz quem é a vítima. No segundo caso que eu vou te passar agora, aqui não, aqui é diferente. Aqui importa quem é o torturador e importa quem é a vítima. Eles têm uma relação, a gente chama de tortura própria, que é nesse caso aqui, ó. É quando você submete alguém que está sob sua guarda, sob sua proteção ou sob sua autoridade. Guarda, poder ou autoridade. Você vai empregar a essa pessoa violência ou grave ameaça, causando a ela, cuidado, um intenso sofrimento físico. No primeiro caso eu falei que bastava você causar a essa pessoa um sofrimento físico ou mental. No segundo caso, que é o crime próprio, importa que esse sofrimento seja intenso. Na sua prova, major, tem que estar um nome intenso. Se não estiver um nome intenso, a sua questão vai estar errada. Cuidado no detalhe. Quando eu causo um intenso sofrimento físico ou mental a esta pessoa, para quê, professor? Para que esse sofrimento? Como uma forma de castigo pessoal ou como uma forma de prevenção. Não entendeu não? Não vou te deixar no limbo não, brother. Eu vou te dar uma situação. Olha só. Eu tenho sobre minha casa, eu tenho uma guarda de um adolescente, eu tenho uma guarda de uma criança. E eu tenho receio que este adolescente ele comece a tirar nota baixa na escola. Ou ele já tirou nota baixa na escola e eu quero castigá-lo por isso. O que é que eu faço? Eu uso a grave ameaça ou uso a violência para causar a esse adolescente que está sobre a minha guarda um intenso sofrimento que pode ser físico ou pode ser mental, como uma forma de castigá-lo porque ele tirou nota baixa na escola, ou como uma forma de prevenir para que ele não tire a nota baixa na escola. Você entendeu que tem uma relação, eu torturador, eu tenho uma relação sobre a minha vítima de guarda, poder ou autoridade. Por isso que é crime próprio, é tortura própria, porque existe uma relação entre o torturador e a sua vítima. Esse é o segundo caso. Eu vou te falar agora do terceiro caso possível, olha só. O terceiro caso é sobre o preso, ou sobre aquela pessoa que está sob medida de segurança. Esse também é crime comum. Por quê? Por que é tortura comum, professor? Porque não importa quem é o torturador. Olha só, qualquer pessoa pode chegar a torturar uma pessoa que esteja presa ou sob medida de segurança.
Lembrando que, mesmo que esta possível tortura cause a ele um sofrimento físico ou mental, se estiver dentro da lei, não é tortura. Como assim, professor? E tem alguma coisa que autoriza alguém, um preso, ser torturado? Não é possível. Olha só, a tortura ela mental, ela é um pouco pessoal. Deixa eu te dar um exemplo. Na lei de execuções penais, a lei 7.210, ela fala o seguinte, que quando o preso tem algumas características, ele pode ser colocado no RDD, que é o regime diferenciado de disciplina. Ele pode ser colocado lá. Se eu pegar um preso e colocar ele lá fala que o tempo que ele pode ficar é de até 360 dias, podendo ser renovável quantas vezes forem necessárias, até o cumprimento de 1/6 na pena. Quando eu tiro esse preso do habitat dele, de uma cela que ele está lá com 11, com 5, com 15 pessoas, retiro ele e coloco no regime diferenciado disciplinar, de uma certa forma, para ele vai ser causado um sofrimento mental, porque ele vai estar sozinho em uma cela. Ele pode argumentar que ele está sofrendo uma tortura, porque ele está preso e está sofrendo um sofrimento mental. Mas não é tortura, moleque, porque eu sou respaldado pela lei. A lei me autoriza que em algumas situações eu posso colocar determinados presos em um regime diferenciado. Tranquilo? Espero que você tenha entendido, meu brother. Deixa eu te dar só o último bisuzinho aqui dessa primeira parte de tortura. Lembra, tortura ela é inafiançável. A tortura é insuscetível de graça, anistia e indulto. Não esquece isso, moleque. O detalhe, cuidado na pegadinha de questão. Questão, adoro dizer para você que tortura é imprescritível. Está errado. A tortura ela é prescritível. Vou falar um caso curioso agora, que é a tortura indireta. Como assim, moleque? Existe tortura indireta? Como é isso? Olha só. É quando acontece uma situação de quem tem a obrigação de evitar ou de apurar uma tortura e nada faz, fica omisso. Preste atenção na palavra que eu usei, o cara fica omisso, ou seja, é uma omissão de tortura. Cuidado para você não se confundir com omissão lá do Código Penal, tranquilo? Olha só, vem pro quadro. Tortura indireta é aquele que tem a obrigação de evitar e apurar e nada faz. Esse cidadão, eu vou te dar um exemplo para ficar mais tranquilo para você entender. Olha só, eu sou delegado de polícia, estou na minha delegacia e eu escuto e sei que na última cela tem 2 agentes da Polícia Civil que estão torturando alguém que está sob medida de segurança para que esta pessoa declare ou informe um local onde está o sequestrador, ou declare alguma informação, ou que o mesmo próprio faça uma confissão do crime, uma confissão de autoria. Se eu sou delegado e sei que 2 agentes estão torturando um terceiro, e eu nada faço para ir lá e proibir, ou nada faço para apurar, para investigar, para tentar abrir um PAD, um processo administrativo disciplinar, se eu ficar omisso a essa tortura, eu vou responder por tortura indireta, eu vou responder por omissão em tortura. Nesse caso, a minha penalidade máxima, ela é uma detenção, e ela vai de 1 a 4 anos. No caso da tortura, no primeiro caso, no segundo caso, no terceiro caso, as penas são diferentes. Já começa porque na omissão eu vou responder por detenção. Então no primeiro, no segundo e no terceiro caso de tortura, vai responder por reclusão. Essa reclusão inicialmente ela vai de 2 até 8 anos. Mas ela pode sofrer alguma alteração. Como assim, professor? Como é isso? Olha só. Se da tortura eu causar à minha vítima uma lesão corporal grave ou gravíssima, já muda o prazo. O prazo ele se estica de 4 a 10 anos. Se da tortura eu causar uma morte, o prazo já é outro. O prazo vai entre 8 e 16 anos. Cuidado, moleque, para você não confundir morte seguida de tortura ou tortura seguida de morte. Os prazos são totalmente diferentes. Se você matar alguém utilizando tortura, você usa a morte sequenciada por uma tortura. Você quer causar a morte e usa a tortura como meio. Você vai entrar no artigo 121 do Código Penal, onde existe um homicídio qualificado. A pena lá, garoto, é de 12 a 30 anos. É diferente da pena aqui. Aqui é o seguinte, eu quero torturar a vítima e a vítima acaba morrendo. Eu vou te dar um exemplo. Eu pego alguém e quero brincar com essa pessoa. Como assim, moleque? Eu quero brincar. Eu amarro todinho, pego 2
dois fios escapados e coloco só para dar um choque. Eu quero brincar, eu quero dar choque. Só que a vítima não sabe brincar. A vítima vai e falece, a vítima morre, teve um ataque cardíaco com choque. Eu queria matar? Não, eu não queria matar. Eu queria torturar, eu queria brincar com a vítima. Só que a vítima não sabe brincar e morre. Isso é uma tortura seguida de morte. Esse prazo é de 8 a 16 anos. Se você quiser causar morte e usar a tortura como meio, você vai responder no Código Penal uma pena de reclusão de 12 a 30 anos. Cuidado que isso cai muito em prova, major. Não confunda tortura seguida de morte com morte seguida de tortura, tranquilo? Olha só, outro caso curioso que acontece aqui, ó. Aumento de pena. Quando é que existe aumento de pena na tortura? Tem 3 casos que podem acontecer com você, major. Olha só, se o torturador ele for um agente público, vai ter aumento de tortura de 1/6 até 2/3 da pena. Se a tortura é feita mediante um sequestro, também tem aumento de 1/6 a 2/3. Agora vem um caso mais curioso, que é um caso que realmente cai em provas, que é quando você causa tortura sobre algumas pessoas, contra algumas pessoas, que no caso são deficiente, idoso, criança, adolescente e gestante. É ruim de decorar, major? Eu vou te dar um bizu para você não errar. Vem cá pro quadro, me acompanha. Olha só, qual é a dica para você não errar a parte de tortura contra? A dica é o seguinte, ó. A dica é dica. A dica é dica. Como assim, professor? Olha só. A dica é deficiência, idoso, criança e adolescente. Professor, mas está faltando gestante. Eu vou te dar o bizu agora. Qual que é a dica para você manter um namoro feliz, um casamento feliz, um relacionamento feliz com a sua esposa? Você vai descobrir nela um ponto G. Ixi, major, como é isso? O ponto G, meu brother, o ponto G da mulher é o quê? Você levar ela ao shopping, levar ela para comprar sandália, levar ela para um bom restaurante. Você com certeza, fatalmente, vai descobrir um ponto G da sua mulher. Então a dica é você lembrar que a dica é você achar o ponto G. Olha só, a dica é você achar o ponto G. Você fecha o ciclo. Se você causar uma tortura contra deficiente, idoso, criança, adolescente ou uma gestante, isso vai ter um aumento na sua pena de 1/6 até 2/3. Não esquece, moleque. Olha só, outro bizu de prova que cai bastante. É assim. Professor, o cara respondeu por tortura e foi condenado. Ele perde o emprego, ele perde o cargo, ou ele perde a função, ou ele pode ser apenas condenado por tortura, mas ele continuar com o emprego dele público. Não, não pode. A lei é muito clara. A lei diz o seguinte: no caso de condenação por tortura, a demissão é automática. Automaticamente ele sai do cargo, ele sai do emprego, ou ele sai da função pública. E não é só isso, major. Além de ele ser excluído dessas possibilidades, ele fica interditado de voltar a exercer a sua função por o dobro do prazo da condenação. Eita, major, não entendi. Preste atenção. O crime de tortura, num caso comum, ele vai de 2 a 8 anos. Digamos que o cara foi condenado a 8 anos. Ele vai ser condenado a 8 anos a uma pena de reclusão se ele vai perder o cargo, o emprego ou a função pública, e ele só pode pensar em retornar para a função, retornar ao serviço público após o dobro do cumprimento da pena. Se ele foi condenado a 8 anos, ele só pode voltar à função após 16 anos. Como assim, moleque? O cargo fica esperando ele? Não, major, estou falando que ele só pode pensar em fazer um novo concurso, ele só pode voltar em pensar a voltar para o serviço público quando se passar, no mínimo, o dobro da pena. Se ele foi condenado a 8 anos, ele vai ficar 16 anos no limbo, sem poder servir novamente, beleza? Um abraço! Não esquece, tortura é inafiançável, insuscetível de graça, anistia e indulto. Sempre lembra do HTTT. Crimes hediondos, tortura, tráfico e terrorismo, todos eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Tamo junto, abraço, falou!